tarifa de transporte semicoletivo. Não havendo alteração nesse contexto, obviamente que os transportadores estariam a somar prejuízos se porventura eles continuassem a realizar as suas atividades. O correto seria em caso de haver subsídio, a circulação desses transportadores deveria anteceder pela recessão do tal subsídio, que é para garantir que possa suportar os custos da compra, da aquisição do combustível. É o que não aconteceu. O que está neste momento é um compromisso que o governo teria dado para que possa efetivamente garantir a continuidade desses transportes. É aquilo que nós dissemos, que não há omelete sem ovo. Então, é isso que nós estamos a ver por parte dos transportadores. Eu acho que tem que haver aqui uma compreensão naquilo que os transportadores estão a exigir e procurar medidas capazes de garantir com que essa situação possa ser ultrapassada. Mas numa situação em que, neste momento, o governo coloca para o público, sobretudo da área metropolitana, 190 autocarros, dos quais 40 para o transporte escolar, 150 para as empresas municipais, e que essas empresas municipais elas se beneficiam do abastecimento desses autocarros de gás mais barato que o gás provindo da Panda e Temane, e também tem o subsídio de custos operacionais para esses autocarros, diferentemente dos transportadores semicoletivos privados. Esses ali vão arcar os custos de operação por si mesmo e também não estão a utilizar o gás de Panda e Temane, que é mais barato em relação ao gasóleo. Obviamente que a diferença aqui é extremamente alta e, por conseguinte, não há comparação possível em relação à tarifa que pode ser aplicada pelos transportadores semicoletivos privados versus empresas municipais. Então, em minha sugestão, se é que pretende que efetivamente haja igualdade de tratamento aqui, que o governo ele imponha tarifa única por parte das empresas municipais. As tais elas beneficiam desses subsídios e deixar o privado que ele marque o preço nos termos em que houver naquilo que é o custo atual dos combustíveis, que é o gasóleo. Porque eu não acredito muito que o subsídio que o governo vai dar ele seja suficiente para poder garantir a operação, manutenção, assim como o combustível dos transportadores privados, onde efetivamente deve-se impor uma tarifa única subsidiária, seriam essas empresas municipais, e é também fácil poder canalizar tais subsídios a uma instituição pública do que instituições privadas. Porque, ora vejamos, se o governo subsidiar combustível às empresas transportadoras privadas ou os transportadores privados, quem que vai controlar que efetivamente aquele privado, o combustível que está sendo subsidiado, está a usar para transportar pessoas e bens? Ele pode abastecer e poder usar esse combustível para outros fins. Não estou a ver a capacidade do governo para poder controlar ao privado, depois de abastecer com o combustível subsidiado, e ele use esse combustível para efetivamente transportar pessoas. É nesse contexto que é extremamente difícil. Mas já quando se tratar de uma instituição pública, que ela compromete-se, neste caso, de poder realizar atividades públicas, aí, de alguma forma, faz sentido tal subsídio a uma empresa pública. Mas ao privado, requereria bastante a sinceridade, a honestidade do próprio privado, de quando ele receber o combustível subsidiado,
usar efetivamente para transportar pessoas. Para além disso, ou muitas das vezes pode ser combustível subsidiado, ter viatura avariada, não sei quanto tempo pode estar no coisa. São todos esses fatores que de alguma forma colocam em risco os valores que o Estado, o governo moçambicano, possa estar a distribuir ao privado. Muito bom, Dr. Pangaia acredita que o governo de Moçambique devia estabelecer uma tarifa única para os transportadores públicos e privados, olhando também para aquele que é o custo de vida e salários em Moçambique. Dr. Pangaia, é difícil falar da paralisação dos transportadores sem falar do subsídio de 35 mil prometidos pelo governo, o qual os mesmos transportadores negam e dizem que precisam ver outras melhorias. O governo devia conversar com agentes das bombas ou lhes facultar cartão com o tal valor para poderem abastecer as suas viaturas. Como é que olha para esta situação dos 35 mil subsidiados pelo governo? Eu acho que essa medida não vai funcionar. Não há como funcionar isto. A melhor forma para sair deste cenário é o governo garantir subsídio para as empresas municipais, essas sim, e deixar que o privado ele faça. É verdade que isso vai criar uma situação de certa maneira difícil para o passageiro, mas da mesma maneira em que o país adota, por exemplo, na educação, temos escolas públicas, temos escolas privadas. Há uns que querem, que têm condições, vão entrar nas escolas privadas e outros vão entrar nas escolas públicas. Da mesma maneira que está no setor da educação, da saúde, temos hospitais privados e temos hospitais públicos. O cidadão, ele, nos termos das suas capacidades, decide de usar os meios públicos ou privados. Eu acho que o mesmo cenário deveria se passar ao setor de transportes. O governo preocupar-se em garantir transporte de pessoas e bens com empresas municipais ou empresas públicas. E o setor privado, igualmente, vai complementar essa questão do transporte, usando também as tarifas que vão de encontro com aquilo que é a operação e manutenção dos meios de transporte por esses privados. Tendo em conta que o público ele tem essa possibilidade de se beneficiar desses subsídios, porque esses subsídios advêm dos impostos do próprio cidadão, que dele usa-se uma parte para melhorar os serviços sociais. Então, eu não vejo com bons olhos de pegar o erário público, de poder subsidiar o privado, porque o instrumento de controlo desse subsídio que vai se dar ao privado na área do transporte será extremamente difícil de poder assim conseguir o proceder. Da mesma maneira que, por exemplo, se pensasse em subsidiar os hospitais privados, de que forma havia de se controlar esse subsídio que se dão aos hospitais privados para poder ter, por exemplo, consultas com valores bonificados nos hospitais privados? Ou mesmo... Então, é esse cenário que o governo precisa de buscar as mesmas teorias que usam nos outros setores, onde estão a funcionar em paralelo o setor privado e o setor público, talvez transportar isso para o setor privado. Mas isso passa necessariamente por uma melhor gestão das empresas de transporte público. Porque se tivermos uma gestão danosa, como nos dias de hoje tem ocorrido, obviamente que o que teremos na praça será o transporte privado e o passageiro ficará horas a fio nas paragens sem que o transporte público possa ele lá passar. E em alguns casos até feita de uma forma propositada pelos gestores das empresas de transporte público. Da mesma maneira que nós temos estado a ver, por exemplo, no setor da educação, sobretudo nos institutos de ciência de saúde. Hoje temos institutos de ciência de saúde do Estado que tem vagas bastante limitadas, que até deveria ter alargado, mas porque a maior parte desses mesmos gestores
dos institutos privados, dos institutos públicos, têm seus institutos privados. Eles acabam achatando, limitando o maior número de vagas nos institutos de médios de saúde público para garantir que maior parte dos estudantes vão se matricular nesses institutos privados de saúde que estão por aí. Então poderá acontecer o mesmo. As empresas municipais, pura simplesmente reduzir o número de viagens para garantir com que as suas viaturas que eles têm lá fora tenham clientes. Nós estamos num cenário extremamente difícil que passa necessariamente pela cidadania que está a falhar no nosso país. Muito obrigado, Dr. Pangaia, a deixar aquela que é a sua base sólida de análise dos fatos. Permitam-me agradecer aos nossos telespectadores que estão a acompanhar o Diário do Povo. Permitam-me também pedir aos nossos internautas para partilharem mais a nossa transmissão para termos maior alcance. Vamos ao encontro do Dr. Samamad. Dr. Samamad, olhando para a atividade dos transportadores semicoletivos de passageiros, estavam com atividades paralisadas e também esses voltam e encontram uma concorrência, que são autocarros introduzidos pelo governo, assim que é. Como é que olha para esta situação? Também quero saudar o meu par do painel, saudar de forma especial a todos os estimados transportadores. Primeiro é que a primeira ideia que eu queria passar é que o princípio dos subsídios ele não é novo no contexto moçambicano, mas também não é novo no contexto global. A ideia de subsidiar serviços públicos ela tem sido uma prática recorrente para muitos governos a nível do mundo, sobretudo para resolver choques que possam existir para serviços fundamentais ou para a vida da própria sociedade. Agora, é preciso perceber que essa questão do subsídio muitas das vezes vem com uma estratégia. E o nosso contexto provavelmente que esteja hoje a ser discutido em Moçambique não seja o problema do subsidiar, mas sim a estratégia que está a ser usada, neste caso, de como é que será subsidiado este setor fundamental que é o setor dos transportes. Eu acho que aí está o problema, mas também essa discussão é propiciada por causa da desestruturação deste próprio setor. É um problema estruturante que existe lá no setor do transporte, onde grande parte dos transportadores privados eles não estão licenciados. E não estando licenciados, eles não preenchem requisitos para aquilo que se definiu como termo de referência para se subsidiar, para benefícios do subsídio. Daí que muitos deles não estão a protestar porque efetivamente receber os 35 mil meticais é mau. Estão a protestar porque encontram-se numa condição que não lhes permite aceder a esse subsídio, devido efetivamente aos critérios que foram estabelecidos. Agora, eu acho que a solução para sairmos desta situação não é efetivamente começarmos a multiplicar as paralisações, porque as paralisações elas são também nocivas para o nosso projeto em sociedade. Eu acho que devia, no meu entender, na verdade, estamos no princípio de debate e estamos a correr para as soluções, mas eu acho isso melhor porque o fundamental que nós queremos alcançar é quais são, é exatamente a solução. E fazermos tudo em paralelo. Vamos continuar a operar e vamos continuar a fazer pressão ao Estado, e a pressão no sentido de se encontrar outras estratégias para fazer valer esses subsídios. Mais uma vez, o meu entendimento é que as pessoas que estão efetivamente nas ruas reivindicar é porque grande parte delas, quando olham para os termos de referências para o subsídio, vê-se que não vão receber os 35 mil ou os 35 mil meticais por causa dos critérios. Agora é preciso mudar de estratégia. Eu acho que o governo que tem que fazer agora é mudar de estratégia, encontrar qual é a forma mais sustentável de fazer este subsídio, que seja mais abrangente, mais inclusivo a todos esses grupos. Talvez assim a gente consiga resolver o problema. Já eles propõem que era melhor que se fizesse subsídio diretamente às gasolineiras, que são
as bombas que fornecem o combustível e houvesse um cartão, quem sabe, pode olhar-se para essa questão. Agora, o doutor Pagaia, o professor Pagaia, fazia referência que também poderá haver dificuldades no processo de fiscalização, sem sombra de dúvida. E essa questão da fiscalização é o risco que corremos em toda a extensão de subsídios. Mesmo se formos a subsidiar as bombas, que são as gasolineiras, também podemos ter o risco das gasolineiras receberem o combustível subsidiado e descaminharem. Se também tivermos que subsidiar a ideia original de subsidiar os transportadores semicoletivos privados ou os transportadores privados, também podemos correr o mesmo risco. A questão dos encurtamentos de rota não vão parar. Podemos subsidiar pessoas que vão ter transporte com viaturas avariadas em casa. Podemos subsidiar pessoas que efetivamente vão usar o combustível subsidiado ou para fazer outras atividades. Mas o Estado não deve parar a ideia de subsidiar, porque existem esses riscos. Porque há um objetivo fundamental a ser alcançado. Porque essa é uma política social. Sendo uma política social que beneficia toda uma sociedade, o Estado tem que avançar, tem que encontrar soluções para resolver a resolução de problemas pontuais como estes. O que o Estado tem que fazer é minimizar esses riscos. A fiscalização está lá, o Estado é obrigado a fiscalizar. Aliás, a lei 14/2011 e as outras leis que regem o funcionamento da administração pública já são claras em relação à capacidade do Estado ou à necessidade do Estado estar sempre presente na fiscalização de todas as atividades do próprio Estado, então, desenvolvidas pela administração pública. Então eu penso que isto existe, está lá, mas o Estado o que tem que fazer para resolver esse problema agora é encontrar a melhor estratégia. E a melhor estratégia pode-se encontrar conversando com os próprios transportadores. Não só apenas aqueles, porque quando sentimos que as lideranças dos transportadores não estão a trazer soluções, podemos ir podemos tornar podemos criar um mecanismo mais abrangente, que é não só conversar com a elite das lideranças das associações que lideram os transportadores, mas também podemos alargar alguns transportadores, que no nosso contexto temos que assumir que no nosso contexto temos muitos transportadores que não estão devidamente formalizados. E se nós queremos resolver um problema social que é fundamental para o funcionamento da nossa economia e do nosso país, podemos também trazer um encontro um pouco mais alargado, que vamos trazer esses grupos periféricos para dentro do debate, para também poderem apresentar aquelas que são as suas ideias e encontrarmos uma base que vai ser mais confortável para todos nós. Se a ideia for subsidiar as gasolineiras, é possível, mas o que é certo é que a deixar que os transportadores, por exemplo, fixem de forma unilateral os preços, e já há discussões, por exemplo, de alguns transportadores que falam de algumas rotas que 40 meticais seria o preço certo, 60 meticais seria o preço certo, e deixarmos para que eles fixem esses preços de forma arbitrária. Eu penso que isso vai ser muito mais nocivo e devastador, porque grande parte de transporte neste país é garantido pelos privados e não pelo Estado. Daí que deixar o privado inflacionar o preço ao seu bel prazer pode trazer uma confusão sem precedentes para o Estado. Daí que há uma necessidade de haver ordem, e a ordem só se faz quando o Estado assumir que existem grupos marginais que não se confortam com a ideia de subsidiar os transportadores privados de forma direta, porque efetivamente eles sentem que vão estar na periferia, que não prestam requisitos. Mas como existe um bem maior que se pretende protelar, que é garantir que o Estado continue a funcionar, haja mobilidade das pessoas e de bens, que é fundamental para o funcionamento do próprio Estado, então eu penso que tem que haver aqui uma frieza e juntar todos esses grupos interessados nesta matéria e encontrar uma solução.
Muito bom, doutor Samamadi. Quando deixei o convite para o diálogo, O professor é pagaia. O professor doutor pagaia. Samamadi sempre tem tido essa discussão. Eu até prefiro ser chamado Samamadi, porque eu gostaria que as pessoas me conhecessem por Samamadi Rula na rua. E o professor Pagaia, a gente já o conhece sempre como professor Pagaia. Exato. Uma discussão que começou nos bastidores, levamos até aqui no estúdio, mas o Diário do Povo é isso. Quando fiz o convite para... Eu não consigo não dizer doutor Samamadi. Não consigo dizer Samamadi Irudo. Disse estou incomodado, mas farei o possível para estar no Diário do Povo. Estou com gripe. Muito obrigado desde já pela sua presença. Ainda na mesma senda, há uma questão aqui. Os transportadores semicoletivos ficaram praticamente 2 semanas em reivindicações. Esses estão a ter uma volta forçada por conta da concorrência. Ainda com o Dr. Samamadi, como é que olha para esta questão? Será que os transportadores ainda terão força de continuar com suas reivindicações? Eu penso que não há concorrência. Nós temos a região de Grande Maputo, não tenho as estatísticas de memória agora, mas já tenho, a próxima vez que eu vier poderei partilhar. Mas a região de Grande Maputo, nós temos déficit ainda de transportes públicos. Por isso, já se vem discutindo a eliminação dos vulgos chapinhas, mas nunca se consegue. Os bailovos nunca se consegue. Por quê? Porque nós temos grande déficit de transporte público. Logo, nem os 190 autocarros poderão responder às demandas neste momento. Logo, eu penso que não haverá nenhuma forma de concorrência. O que existe neste momento são ciúmes normais de qualquer grupo que vê o operador a se reforçar. Neste momento nós temos o Estado que reforça a sua frota para poder cumprir com aquilo que é o seu dever de garantir o transporte público para os passageiros em todo o território nacional. O que existe agora são ciúmes. Ciúmes porque, por um lado, existe a chamada reivindicação e os transportadores privados podem estar a pensar que a introdução desses novos autocarros vão poder deixar o governo mais relaxado em relação às suas reivindicações. Mas eles podem estar à vontade porque o governo não vai conseguir, com estes 190 autocarros, responder à demanda, mas sem sombra de dúvida, sem tirar o mérito de ter sido um grande passo dado. E depois com a introdução deste novo sistema de transporte escolar também é uma inovação muito positiva para o nosso contexto, porque as outras grandes cidades do mundo sempre tiveram e continuam tendo transporte público reservado aos estudantes. Os estudantes não precisam competir com os diferentes grupos da sociedade no transporte público comum. Então eu penso que é uma inovação que veio e deve ser mantido, mas efetivamente não vejo nenhum problema que possa gerar conflitos entre os dois grupos de transportadores, tanto o privado e o público, através destes novos autocarros. Muito bom. Ainda na mesma senda, para todos os transportadores semicoletivos, a Edilidade de Maputo divulgou a seu comunicado para licenciamento das suas viaturas. Atenção que este subsídio, para ter acesso, é preciso que tenha a sua viatura credenciada. Permitam-me partilhar convosco os requisitos necessários. Primeiro, vou ler o comunicado. O processo terá início no dia 13 de maio, que é hoje, e decorrerá durante 30 dias nos terminais de transporte público do Zimpeto, Praça dos Combatentes e nas instalações da Direção Municipal da Mobilidade e Transportes e Trânsito. Para obter o licenciamento, os transportadores deverão apresentar vários documentos, nomeadamente o modelo 3, preenchido e reconhecido, cópia do livrete e título de propriedade da viatura, ficha de expensão, apólice de seguro, bilhete de identidade do proprietário, assim que é, imposto pessoal autárquico, carta de condução de serviços públicos do motorista e credencial da associação. Esses são os requisitos necessários para que o transportador possa merecer ou apanhar aquele que é o subsídio
dado pelo governo de Moçambique. Permitam-me voltar com o Dr. Pangaia, ainda na mesma cena dos subsídios. Dr. Pangaia, é possível o governo de Moçambique ter os 35 mil meticais para dar aos transportadores semicoletivos, olhando para o número de transporte que temos, sobretudo, só na cidade de Maputo? É exatamente essa questão que me coloca em dúvida sobre a viabilidade ou a sustentabilidade desses subsídios que se pretende dar. Eu acho que, fiquei sensibilizado com o meu colega do painel quando eu estava a falar de diversos fatores que estão por detrás desse processo de subsídio, que é a estratégia de como vai ser tomada para efetivamente garantir com que esse processo ele possa correr como tal. Temos aqui já algumas empresas transportadoras, sobretudo as empresas transportadoras interprovinciais, que têm experiência para o efeito. Talvez, se esse subsídio pudesse efetivamente se direcionar para empresas qualificadas de transporte, provavelmente haveria aqui algum instrumento para poder responsabilizar a essas empresas. Por exemplo, em caso de haver problema de transporte nas cidades, assim como interprovinciais. Estar a fazer um contrato desta natureza para privados, alguns deles só têm 2 viaturas, outros têm uma única, outros têm 4. De que forma, que estratégia que vai ser aplicada para poder controlar os tais 35 mil meticais que vai ter que dar para cada um dos proprietários dessas viaturas? Eu acho razão pela qual que medida de curto prazo o Estado ele deveria efetivamente se apostar, porque já sobretudo na região metropolitana de Maputo, a região metropolitana de Maputo tem 5 municípios e esses municípios receberam autocarros. Esses 35 mil meticais, por exemplo, que estariam a dar, se é que a frota de viaturas públicas ela é inferior, por que não usar esses valores para a compra de mais autocarros? Mas para isso tornarem eficientes as empresas de transportes municipais, para que efetivamente ela possa ter o suporte naquilo que o governo deseja. Olha, o setor privado, se o transporte público estiver a funcionar de uma forma eficiente, por exemplo, na zona metropolitana de Maputo, o próprio privado ele poderá até sentir-se obrigado a baixar a sua tarifa para garantir com que também tenha passageiros para o efeito. Mas se o transporte público, neste caso dessas empresas municipais, não forem eficientes, obviamente o privado ele vai aumentar o seu valor a bel prazer, porque não haverá, neste caso, alternativa para que ele possa ser transportado. Então, é nesse contexto. Aqui passa necessariamente por colocar a eficiência dessas empresas municipais na área metropolitana, por forma a que elas consigam respeitar momentos mais críticos de transporte. Mas por que disso? Não é mau efetivamente subsidiar o setor de transporte. Mas a curto prazo eu não estou a ver a possibilidade de poder subsidiar esses microtransportadores. Porque todos eles estão na rua. Não temos aqui empresas, mas tais cooperativas de transporte tinham sido criadas. A Filmatro, por exemplo. Vimos ali uma reclamação de que os valores que foram transferidos para a Filmatro, cerca de 1 bilhão de meticais, os próprios associados reclamam não ter conseguido receber esses valores. Então, está aí o maior problema que nós temos aqui. E outra coisa, se hoje nós temos problemas de medicamento nos hospitais, onde é que o governo vai encontrar 35 mil meticais mensais para poder entregar a esses transportadores? Não estará-se aqui a fazer uma promessa que depois não vai funcionar.
extremamente difíceis. Eu acho que o governo tem que ver as suas capacidades de como vai efetivamente garantir esses 35 mil meticais para dar ao privado. Por isso mesmo, se efetivamente o governo não tiver condições para isso, eu sugeria que, é verdade que é uma medida drástica, mas se o transporte público ele for eficiente, o próprio privado vai ser obrigado por si mesmo a poder praticar uma tarifa moderada. Mas isso só pode ser válido para aqui na zona metropolitana. Nas províncias vai ser extremamente difícil isso acontecer. Tendo em conta que tem transporte que vão lá na zona do interior. E esses como que vão poder operar? Provavelmente o transporte público não vai conseguir alcançar essas zonas. Então estamos aqui perante um dilema que precisa competências competentes na gestão da coisa pública. É aqui onde deve cair a ideia de nomeações por confiança, essas questões de nepotismo, cair abaixo isso, buscar pessoas efetivamente competentes para poder encontrar estratégias capazes de poder conseguir contrapor esse choque que o país está passando nesse momento. Muito bom, doutor Marcelino Pangaia. Doutor Samad, o governo de Moçambique teria esse dinheiro para dar a transportadores semicoletivos de passageiros ou trata-se de uma promessa falsa? Olha, promessa falsa eu não acharia que o governo faria ao grupo sensível promessa falsa. É preciso perceber que mesmo os subsídios anteriores que se reclamam de não ter chegado a vários outros transportadores, o problema muitas das vezes cingiu-se efetivamente com esta falta de preenchimento de requisitos para ascender a esses subsídios. Daí que, sem sombra de dúvida, houveram muitos transportadores que foram excluídos do processo. A própria FEMATRO, há uma confusão interna dessas organizações, porque essas organizações são geridas por elites, que muitas das vezes são essas elites que se apoderam. É por isso que eu falei aqui da necessidade do governo alargar o espaço de debate, para dar acesso até àqueles que não podem, que não estão inseridos no sistema organizacional. Porque isso vai permitir que se encontre uma solução mais confortável. 2. Vimos aqui alguns a reclamarem pelo fato de termos dos outros, aliás, até o próprio professor Pagaia também fez referência da concorrência desleal entre o transportador privado e o transportador público por causa do uso de gás. Eu penso que este é um serviço que já existe há muito tempo. Até uma das soluções podia ser esta. Em vez de dar 35 mil meticais por mês até o dia que não sabemos quando é que terminará esta crise, financiarmos aquelas empresas que montam aquele mecanismo alternativo de consumo de gás e permitirmos que todas essas viaturas fossem adaptadas ao consumo de gás. Talvez também conseguiríamos resolver algum problema, ou dizermos que todos aqueles que voluntariamente querem adaptar as suas viaturas para o sistema de uso de gás, que é mais barato, possam ter acesso na base deste subsídio. Montagem do sistema não ia gastar muito orçamento do Estado? Está por esses valores de 35 mil meticais. Então, eu garanto que vou te pagar 35 mil durante um tempo não estabelecido, porque não sabemos quando a crise vai terminar. Nós podemos efetivamente gastar um único 35 mil meticais para adaptar o sistema de uma viatura, e esse já sai da lista do subsidiado. Por quê? Porque ele passa a comprar gás a 87 e alguma coisa. Então resolvemos o problema. Então, quer dizer, nós temos que abrir um debate para permitir que hajam soluções diversas. Neste momento estamos a discutir, os 35 não chegam, tá bom. Os 35 podem não chegar a ti, sim. Então vai àquela empresa que faz a adaptação do sistema. Tu estás a dizer que não tens capacidade de competir com outro porque o outro usa gás. Então também podes usar gás. Existem mecanismos para adaptar a sua viatura a passar a usar gás. Então, eu penso que nós podemos, neste debate,
todo. Agora, também há uma questão muito fundamental. Nós estamos a tomar uma decisão emergencial. Por quê? Porque a decisão de comprar mais viaturas pode ser sustentável, mas para comprar essa viatura, tu não sai de um dia para outro para comprar a viatura e pôr na estrada. Nós estamos perante a crise. Como fazer uma resposta à crise dentro da crise? E é isso que o governo está a tentar fazer, e é isso que nós temos que compreender. Agora, tudo isso resolve-se com conversa, com diálogo, porque neste momento estamos à procura de culpado e nós não vamos achar culpado. Culpados somos todos nós, do transportador que continua a transportar de forma irregular. Que Ainda até bem hoje. que o Dr. Samamad tocou na aquisição de viaturas. Muito se diz nos bastidores que muitas viaturas compradas pelo governo funcionam 1 mês, 2 meses depois desaparecem. Será que pode acontecer nessas novas viaturas? Este é o problema. Este é o problema que não podemos maquiar. Mas este problema está exatamente ligado à incapacidade de termos gestores eficientes nesta área, que é fundamental. O Estado tem estado a comprar muitas viaturas em anos, quer dizer, em todos os anos, mas infelizmente continua a ser um setor muito penalizado, porque as viaturas são compradas e no dia seguinte estão a ser paqueadas, porque não há manutenção, a gestão é deficiente, e isso pode estar associado exatamente à colocação de pessoas que não são competentes tecnicamente para poder gerir a área de transporte. Então, eu penso que é aqui onde nós temos que estudar e ver como é que nós mudamos isso, como é que mudamos esse cenário para combatermos esta falta de eficiência do setor de transporte do Estado. E podemos buscar várias experiências. Falava aqui o professor Pagaia do nepotismo, que é um dos problemas que mina muitos setores da nossa sociedade, da administração pública. Então nós temos que atravessar, temos que conhecer o fenômeno e procurarmos transformar. Nós somos uma sociedade racional. A sociedade, quando é racional, a racionalidade permite-nos estudar os fenômenos e poder alterar os processos. Então, aqui nós também podemos mudar. Sabemos que este é o problema que nós temos e pode ser encontrada uma solução. É alocar pessoas que têm competência e criar condições para que essas pessoas possam trabalhar para garantir a sustentabilidade deste setor. Muito obrigado, Dr. Samamad, pela sua presença, pela sua rica contribuição. Deixou aqui uma ideia muito importante. Diz que o governo vai subsidiar os transportadores com o valor de 35 mil meticais. Por que não usar esse valor para investir, no sentido de todos os transportes, não é? Usarem aquele sistema a gás? Contamos também no estúdio com Miguel Luiz, que dispensa todo tipo de apresentações. Vamos ouvir aquela que é a sua contribuição com relação à paralisação da atividade dos transportadores e valor de 35 mil meticais que o governo diz que vai subsidiar a transportadores, que os mesmos negam. Dizem que o governo não vai poder lhes subsidiar com este valor. Como é que olha para esta situação? Muito bem. Aqui há um problema muito sério, porque no fundo temos a questão da falta da confiança por parte daquilo que são as promessas que geralmente têm sido feitas ao nível, quer dizer, ao longo do tempo. Nós temos, por exemplo, a questão que foi colocada aqui pelos meus colegas do painel, e o doutor Panguaia também fez menção a isto, mas há um ponto que é essencial discutir, e isso também vale para a área jurídica. Não se pode muito discutir a questão da alegação. Não se pode discutir aquilo que nós supomos. Aquilo que o Dr. Régio tem dito é uma doxa, é uma opinião. E não se discute uma opinião. Nós estamos a discutir aqui ideias, estamos a discutir fatos. E o fato é aquilo que se disse. Então nós temos que esperar, temos que ajudar o governo. Muitas das vezes, pessoas que criam essa convulsão toda social, são pessoas que não têm requisitos suficientes para poder ter, geralmente, o benefício deste valor. Então, o governo aqui está, de certa forma, a engendrar esforços, de modo que o último consumidor, que é o cidadão pacato, que não tem condições de comprar uma viatura, que não tem condições e anda através desses transportadores, desses transportes públicos, não sofra. Porque a ideia, na verdade,
é trazer aquilo que é discutido muitas das vezes por John Rawls na sua obra Teoria da Justiça, a questão da equidade, a questão da justiça social. Ou seja, favorecer, face à redundância, o desfavorecido. Aquele que não tem condições para poder pagar um iango, aquele que não tem condições de poder sair da sua própria viatura, então tenha pelo menos condições de trabalhar através do transporte público. Portanto, há uma guerra aqui entre os transportadores, porque não estão licenciados, não têm critérios, não têm requisitos para poder beneficiar-se deste valor. Por isso que, de uma forma muito sutil, vão trazendo a ideia de manifestação, da paralisação, para justificar a incompetência, para justificar a irresponsabilidade, para justificar a falta da ética, porque nós temos visto muitas das vezes os cobradores, os motoristas têm desvios de rotas, tratam mal os passageiros, quer dizer, cobram um valor acima daquilo que é o valor normal. Portanto, então o governo está a criar mecanismos por causa da crise, por causa da situação, do contexto que o país está a enfrentar, não só o país, a região e o mundo. Portanto, o governo está a tentar minimizar o impacto disso, para que o último consumidor não sofra, mas os passageiros, ou seja, os motoristas, os transportadores ainda querem tirar vantagens, tanto por parte do governo, assim também por parte do passageiro. Portanto, isso de certa forma, não aceito e não podemos permitir com que isto aconteça. Portanto, é preciso com que... É para se impor. Porque nós estamos num Estado. E num Estado é preciso cumprir com aquilo que são as leis. Então, se estes indivíduos, esses transportadores, não estão em condições de trabalhar, então que se cria uma medida para que estes não circulem, porque mesmo que não houvesse aumento do combustível, mesmo que não houvesse estes problemas todos que estamos aqui a discutir, é que o passageiro sempre sofre, o transportador sempre humilha o passageiro. Portanto, eu acho que não é bem a questão de pensar que o governo pode não subsidiar, ou então é a questão da falta dos requisitos que estes mesmos motoristas, que estes mesmos transportadores têm para não ter acesso a este financiamento. Doutor Miguel. Sim, sim. Eu entendi que o doutor Miguel diz que os transportadores não têm razão na sua reivindicação. É isso? Sim, sim, não tem um rácio para tal. Por quê? Porque eu faria uma pergunta, se calhar retórica, qual seria o rácio disto? Por que estão a paralisar? Por causa do aumento do combustível? Ou então por causa deste subsídio que prometeu-se e provavelmente não vai ser alocado a eles? Eu quero perceber exatamente onde é que está a raiz do problema. Porque se o problema for aumento de combustível, não é só Moçambique. Há sítios, Estados Unidos da América, por exemplo, aumentou 2 vezes. A África do Sul promete até no mês de julho voltar. Quer dizer, estamos diante de um sistema, não só um sistema nacional, mas um sistema regional, um fenômeno regional e também global. Portanto, eu não vejo a questão mesmo aqui onde os passageiros, quem devia estar, na verdade, a reclamar é o último consumidor e não exatamente o transportador, porque até o governo está a tentar, de certa forma, para minimizar o impacto. Então, dar este subsídio de 35 mil. E eles estão a dizer que não, o governo onde vai tirar o valor? Olha, o governo tem técnicos, tem pessoas lá estudadas, tem pessoas que, antes do governo sair para poder despoletar esta informação, houve consenso, houve estudos, houve uma dessecação, houve análise. Portanto, se o governo prometeu, é porque está em condições de o fazer. Portanto, nós não podemos discutir aqui uma doxa, uma opinião. Temos que discutir ideias, uma tese que está lá. Só talvez, se não for cumprida esta promessa, aí já teremos uma razão suficiente para poder começar a criar essas paralisações, porque o governo não está, neste caso, a cumprir aquilo mesmo que prometeu. Portanto, eu acho que não há razões para paralisar. Doutor Miguel. Sim, sim. O preço do combustível aumentou. Sim. Em todo o território nacional. Quem ganhava 3 mil meticais, honestamente, que com novos preços de combustível, não vai mais ganhar 3 mil meticais. Certo? Sim. Querendo dizer que os transportadores deviam deixar tudo continuar na normalidade? Muito bem. O problema é que não está simplesmente nos transportadores.
penso que aqui há um bocadinho mais de egoísmo para a parte dos transportadores, porque o problema da subida do combustível não só vai afetar os transportadores. Há uma cadeia aqui de valores que vai afetar até o último, porque até o problema afeta, o maior problema está no último consumidor. Naquela mãe que pega a chapa, vai ao Zimpeto ou vai a Malanga, compra o seu tomate para poder revender na sua casa. Naquele jovem que sai, vai à escola para poder adquirir a sua formação, a sua licenciatura, o seu curso técnico. Então, o problema não está exatamente no transportador. O problema está no passageiro. O problema está naquele cidadão pacato. Portanto, o governo aqui, a maior preocupação do governo, a maior preocupação não está exatamente naqueles que podem, está naqueles que não podem fazer nada, naqueles que não têm a capacidade nem de tirar pelo menos 25%. Porque o que estava a dizer há dias, quando houve especulação do aumento do preço, alguns até já estavam em rotas que cobravam, por exemplo, 15 meticais, já estavam a cobrar 25 meticais. Em rotas que cobravam 20 meticais, já estavam a cobrar 35 meticais, 50 meticais. Nós assistimos e vimos isso. Portanto, é mesmo uma coisa que quer dizer, é um comportamento que já vem sendo, neste caso, assistido por parte dos transportadores, que não é satisfatório à nossa comunidade, à nossa sociedade, principalmente no cidadão que não pode. Portanto, eu acho que o problema não está exatamente no transportador, ou isso não vai trazer danos simplesmente ao transportador, mas precisamos sentar, perceber, trazer ideias, debater-se, aquilo que o meu colega aqui esteve a dizer, alargar o espaço de debate, tentar perceber exatamente como é que nós podemos resolver todos os problemas, porque o problema não está só na área vai afetar em todas as áreas, até na área da produção, vai afetar em tudo quanto é o setor de atividade. Portanto, nós precisamos perceber como é que nós podemos resolver essa questão. Então, como uma questão premente, como uma questão de emergência, o governo adotou este modelo para ver se a gente minimiza o impacto. Mas não é porque isto seja algo definitivo, estamos a estudar outros mecanismos. E nós podemos ultrapassar isto, mas precisamos entender, precisamos cooperar, precisamos trabalhar juntos para que o Estado seja... Porque o problema aqui é entender que as vontades individuais, como dizia Jean-Jacques Rousseau, devem ser despidas e pautarmos por uma vontade comum. Aquilo que é o bom para a sociedade e não para um indivíduo na sua singularidade, ou como uma agremiação, como um grupo, mas para a sociedade na sua completude, na sua coletividade. Precisamos entender pertencer a um Estado, contribuir para um Estado, significa não fazer aquilo que me beneficia, mas aquilo que é o bem comum. É isto que deve ser a espinha dorsal do Estado funcional. Muito obrigado, Miguel Luiz, a deixar aquela que é a sua opinião, sua doxa, como bem disse. Aqui vamos ao Dr. Pangaia. O presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, exortou os moçambicanos a optarem assim que é pela plantação de hortas, sobretudo nas residências e nas zonas rurais, para mitigar a escassez de combustível e o custo de vida no país. Como é que olha para este apelo de Sua Excelência, Presidente da República de Moçambique? Dr. Pangaia. Muito obrigado. Mas antes de eu poder responder essa questão, é o seguinte. Há aqui medidas a curto prazo que o governo deveria ou pode incentivar as organizações. Estamos a falar das empresas privadas, assim como as instituições públicas, para elas por si só poderem garantir o transporte dos seus colaboradores. Então, se cada uma das empresas, cada uma das instituições públicas garantir o transporte dos seus colaboradores, nós teríamos aqui uma redução de um certo número de pessoas que em todo momento eles procuram o transporte. Temos outra situação em que agora está-se a criar o transporte escolar. Aqui temos novamente um transporte público escolar que vai novamente resolver o problema de um certo número populacional, que é a população estudantil. Ficaremos aqui com o outro grosso populacional, que é de trabalhos informais. Então, esses trabalhadores informais
estariam aglutinados nessas empresas municipais públicas que estariam igualmente a contribuir para reduzir o maior fluxo populacional. Então, essas seriam as medidas a curto prazo. O governo sensibilizar a todo aquele que é gerente de uma empresa, de uma organização, para garantir transporte do seu pessoal. As empresas municipais de transporte, elas serem eficientes na gestão das rotas para transporte também do pessoal. Aqueles que estarão ligados ao transporte dos estudantes, igualmente. Aqui nós teríamos provavelmente o próprio setor privado, o transportador privado, que ele haveria até de buscar uma tarifa consentânea, porque a procura provavelmente não seria tão grande assim como nos dias de hoje. E por conseguinte, ele por si só havia de encontrar uma tarifa que pudesse garantir a maior parte das pessoas a entrar no seu autocarro. É isso que nós podemos encontrar na economia do mercado. Porque essa questão, nos dias de hoje, muitos desses transportadores que estão aí, alguns não conseguem ter a sua viatura a funcionar durante 30 dias. São avarias acima de avarias. E vai ter subsídio, mas, no entanto, a viatura está nas oficinas. E por mês, provavelmente, vai funcionar 2, 3 semanas apenas, e quando vai poder lá. Alguns até conseguem fazem o transporte durante 2, 3 meses e já abandonam aquela área porque já não conseguem. É aí onde efetivamente está a necessidade do tal debate, de que forma vamos poder subsidiar numa situação dessas que estamos a encontrar. A economia do mercado, ela deve, de certa maneira, haver um grande estudo para implementar no atual cenário. O grande problema é que nós estamos aqui, eu não sei se o nosso país é socialista ou é capitalista, ou seja, as políticas que são aplicadas nesse momento, dificilmente você consegue entender efetivamente a ideologia que este país está a poder usar. Outra questão é a seguinte: está-se a dizer que vai se subsidiar 35 mil meticais, mas o cenário é atual. A pessoa tem que ir às bombas agora, ir abastecer com as tarifas atuais, enquanto espera-se que venha a ser dado esses valores. Alguns deles não têm capital para poder garantir o funcionamento das viaturas nesse período, até que os tais 35 mil cheguem. Quando é que vão chegar? E como é que as viaturas hoje vão circular sem esse subsídio? Doutor Pan, este tema está de facto a nos prender. Eu até já queria avançar para outro tema. Afinal de contas, para um Estado prometer ou dizer alguma coisa, não faz um orçamento perceber que temos capacidade de efetivar esta situação. Se o governo disse, não é porque passou de algum processo onde terá percebido que existe capacidade de subsidiar os transportadores? É que não tinha que passar pela promessa, tinha que dizer que está aqui 35 mil meticais. A partir uma vez que o combustível subiu, o valor está aqui. Vai começar a funcionar com base nisso. Como é que o chapa vai circular? Como é que a viatura vai circular no âmbito dos novos preços sem que esse subsídio ainda tenha chegado nas mãos dos transportadores? Uma palavra Era de ordem. primeiro que o subsídio pudesse chegar, para a partir desse subsídio começar a abastecer as viaturas, porque muitos desses transportadores não têm um valor para poder estar a investir para depois vir receber. Temos estado a ver várias empresas, por exemplo. O Estado hoje tem uma grande dívida com as empresas que estão a prestar serviços a esse Estado. Terminam a obra, não estão a receber. Há vários anos que o governo está a dever, algumas empresas até estão a ir à falência, precisamente por essas empresas terem investido para realizar a obra
mas já para receber aquilo que eles realizaram, não estão a receber. Então, resultado, várias empresas estão a ir à falência em face desse cenário. A LAM é outro caso. O governo moçambicano tem uma dívida enorme com as linhas aéreas de Moçambique. Por quê? Manda aí passageiros, sei lá, uma equipe, vão lá viajar, emitir bilhetes em dívidas, mas os valores não são pagos. Como é que você espera hoje a eficiência das linhas aéreas de Moçambique com tanta dívida que tem? Há uma coisa que é importante nós percebermos. Eu até gostaria de fazer uma pergunta muito simples. Eu acho que o meu colega do painel estaria um bocadinho mais equivocado ao dizer que não, o governo primeiro tem que pagar para que eles... Não, eles têm uma forma funcional. Eu acho que quando o senhor contrata, vamos lá, num exemplo mais cotidiano, alguém para trabalhar na sua casa como uma empregada doméstica, como uma secretária do lar, o senhor primeiro dá o salário, independentemente da distância, independentemente das circunstâncias dela. Ela tem que trabalhar, no fim do mês, ela recebe o seu salário. Então, dizer que não, eu primeiro tenho que receber o salário para depois começar a trabalhar. Eu acho que isso aí é uma coisa básica, uma inteligência média para perceber que não, o governo prometeu estar a trabalhar. Esses indivíduos, esses passageiros, esses chapeiros, nem vou usar essa linguagem, eles dão chamam de receita. E às vezes a receita tem sido semanal, outrora tem sido mensal, mas há uma receita mensal que o dono, o utente da viatura, tem que arrecadar por parte do seu motorista. Então, naquela receita, onde é que está o problema? É que o problema está, por causa do aumento do combustível, a receita não seria a mesma. Se, por exemplo, a pessoa fazia 60 mil meticais ao mês, então, por causa do aumento do combustível, a receita não será... Então, reduz para 30 mil. Então, o governo diz que nessa redução, o governo vai cobrir. Miguel Luiz, suas primeiras palavras é que não, o governo tem uma forma funcional. Sim. Acredita que o governo tem os 35 mil meticais para dar todos a motoristas, todos os chapeiros. Está a trabalhar para e vai ser possível. Dinheiro existe. Existem condições para conseguir este dinheiro. Não temos dinheiro, mas temos uma forma de conseguir este dinheiro. Porque se nós dizer que o governo tem dinheiro, olha, o governo não está fora de Moçambique. Nós estamos a ver a realidade moçambicana e nós temos que trabalhar de modo, porque aqui deve haver aqui uma colaboração conjunta. O governo, enquanto trabalha, nós também temos que cooperar. É por isso que há indivíduos que querem a todo custo, vou usar essa expressão, boicotar o esforço que o governo está a fazer para tranquilizar e estabilizar o país. Portanto, o presidente da República está a dar cambalhota, está a trabalhar, não dorme. Por quê? Porque quer tranquilizar, quer estabilizar a situação do país, mas as pessoas estão a transladar, não é, os defeitos do governo anterior para este governo. Nós temos que perceber que estamos num novo paradigma, estamos num novo governo, então não podemos levar os problemas do passado, o problema da tua ex, para trazer num novo casamento. Isto é grave. Este é um novo casamento. Temos que colaborar e trabalhar de modo que as coisas funcionem. E o problema é que a responsabilidade não está apenas no governo, nós também somos corresponsáveis, de modo que o país funcione normalmente. Portanto, é preciso perceber as coisas, dizer que não, temos que primeiro pagar para isso. Não, os chapeiros estão a falhar por não acreditarem que terão os 35 mil. Olha, isto não se trata de acreditar ou deixar de acreditar, é cumprir aquilo que foi dito. Mas disse que esta medida já houve, já entrou em vigor aqui em Moçambique e não foi cumprida, segundo os chapeiros. Mas no governo de quê? Nós estamos no governo de Daniel Francisco Chapo. E nós temos que perceber isto. Se tu tiveste uma experiência negativa com tua ex, então tu não vais imputar a culpa para a tua nova parceira. Então temos que perceber que cada realidade é outra, é uma realidade. Portanto, nós estamos num outro contexto. Precisamos acreditar. Tu quando dormes, acredita que amanhã virás trabalhar. Tu não vais dizer que não, talvez amanhã. Portanto, nós devemos esquecer as hipóteses, esquecer as alegações. Temos que trabalhar porque o país é real, a vida é real. E o governo está a envedar esforços de modo que as coisas melhorem. E nós temos que cooperar para isso. E não devemos dificultar. Disse que esta medida de subsidiar os transportadores já entrou em vigor
aqui em Moçambique. Doutor Pangaia, que é mais experiente, será isso verdade? É o seguinte, eu sinceramente tenho muitas dúvidas da tal promessa dos 35 mil meticais. Se é que efetivamente, não vi em nenhum lado, mas se é que efetivamente o governo promete dar subsídio de 35 mil meticais mensagem aos transportadores, é grave isso. Eu acredito que para quem vê a economia moçambicana, hoje, as dívidas que este governo tem com o setor privado, que está não sei em que nível, num nível insuportável. Para hoje vir prometer aos transportadores privados que vão receber 35 mil meticais, se é que efetivamente fez essa promessa ao nível nacional, eu não estou a ver a capacidade que este país tem para poder garantir isso. Onde está a produção e produtividade deste país que vai poder garantir esse subsídio ao nível nacional a cada transportador? 35 mil meticais. Um país que não consegue pagar 10 mil meticais como salário mínimo no país. Então, olha, nós estamos neste país, vamos esperar para ver daqui a 3 meses se isso efetivamente vai acontecer. Daqui a quanto tempo que o governo vai começar a efetivamente desembolsar esses 35 mil meticais aos transportadores? Vamos esperar para ver. Mas quanto em mim, eu duvido bastante, até para dizer descartar a possibilidade disso acontecer, porque nós sabemos quais são as indústrias que o país tem para produzir esses valores. Vão pedir emprestado para pagar, para entregar esses valores. O valor é que é muito ou não é possível? A produção e produtividade que o país hoje tem para poder encontrar 35 mil meticais a cada transportador que este país tem, eu acho que isso não é possível. Não há como. Qual é a indústria? E se o Estado vai imprimir meticais? A não ser que o país vai estar a imprimir meticais. Porque se você for a ver as empresas que produzem, que possam trazer lucros e pagar impostos ao Estado, para poder garantir que o próprio Estado, através dos impostos, porque esse valor vai sair dos impostos da população. O Estado não produz dinheiro. Esse valor ali vai sair dos bolsos do cidadão moçambicano, para o Estado ter essa garantia de poder fazer pagamento a esses 35 mil meticais em transporte. É uma promessa, e não sei de que maneira, mas eu não quero aqui entrar que se vai conseguir ou não vai conseguir. Vamos esperar.